Amém. Queridos, nós vamos, nesse momento, ter dois momentos. O momento de adoção, né? Nós chamamos esse momento de momento de adoção, que vai ser o batismo do Miguel, filho da Carol e do Rafael, e depois nós teremos a ministração da ceia. Mas antes de nós fazermos o batismo, nós queremos explicar o porquê. Por que que nós fazemos assim? Tudo que nós fazemos, existe um motivo, existe uma razão, e a Bíblia fala em Eclesiastes 4 que isso tem que ser um princípio na nossa vida. Quando você está fazendo qualquer coisa, você tem que ter a consciência, por que você está fazendo isso? Qual é o sentido disso? Qual é o valor disso? Por que que eu estou fazendo isso? A Bíblia nos ensina a sermos seres pensantes, a você deixar de fazer coisas que você não sabe nem por que você está fazendo isso. Então, tudo que você faz tem que ter um sentido, tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter um propósito. Porque tudo aquilo que você faz que não cumpre a sua vocação é perca de tempo. Você está correndo atrás de vento, diz Salomão. Você está correndo atrás de vento, e quem corre atrás de vento é louco, né? Uma pessoa que está perdida, uma pessoa que está sem propósito, sem razão, sem sentido. Lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, carta aos Efésios, capítulo de número 1, a Bíblia diz assim, a partir do versículo de número 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: bendito seja Deus Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Muda a versão aí, põe na Bíblia Viva, ok? Lá, como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Então presta atenção, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, porque nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Continua, ele diz, versículo 4, muito antes de criar o mundo, preste atenção nisso, muito antes de Deus criar o universo, muito antes de Deus criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Então Deus nos escolheu antes da criação do universo. Isso quer dizer que Deus já nos conhecia. Deus já, e é importante, há um versículo lá em Romanos 4, que a Bíblia fala assim, que o futuro para nós, para Deus é passado. O futuro, aquilo que é futuro para nós, que vai acontecer daqui 100, 200, 1000 anos, para Deus é passado. Porque Deus está fora do tempo, Deus não está limitado a passado, presente e futuro. Então a Bíblia diz que Deus nos conheceu nele e nos escolheu para pertencermos a Ele, né, antes de criar o mundo. Naquela época, ou seja, antes da criação do mundo, Ele decidiu fazer-nos santo aos seus olhos. Então, tudo que Deus tem para mim, para a minha vida, Ele já decidiu isso antes da criação do universo. Depois, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, na barriga da mamãe, lá em Jeremias, no capítulo de número 1, versículo de número 5, versículo 4, né? Jeremias 1, 4, olha só o que Deus fala para nós. O Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Olha só o que Deus está falando para Jeremias.
eu te conhecia antes de você, porque Ele nos conheceu antes da criação do mundo. E Ele está falando de novo, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser meu profeta às nações. Então, quando você ainda estava na barriga da mãe ali, quando você era um feto, um embrião, um feto, né, uma criança formada ali, podemos dizer assim, não cientificamente, né, mas quando você estava ali, eu te chamei para você ser profeta. Então presta atenção, Deus está falando conosco de algo que Ele falou para nós quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Na barriga da mãe, Ele já nos deu um destino, deu uma vocação, deu um propósito. E é importante você entender isso é muito importante você entender isso. Sabe por quê? Porque a mulher grávida, o pai, eles precisam ter essa consciência de que aquela criança que está na barriga da mamãe ali, ela já tem um certo nível de entendimento. Hoje é possível ver, né, as imagens mostram isso, que na barriga da mãe a criança brinca, ela sorri, ela fica agitada com as coisas que estão acontecendo aqui fora, ela fica calma, ela dorme, ela se alimenta, ela faz suas necessidades fisiológicas. É um mundo. E as coisas que estão acontecendo aqui fora, ela consegue perceber através dos olhos da mãe, dos sentimentos da mãe, das emoções, que é transmitida a ela através do cordão umbilical. Então ela consegue participar do mundo. Então quando a mulher está grávida, é um momento assim, do marido, de muito amor, de muito carinho, de muita compreensão, porque não é só pela mulher, é pela criança também que está recebendo tudo aquilo. A criança, ela tem sentimentos, ela tem um certo nível de conhecimento, de maturidade. E eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia, lendo lá em Lucas, no capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, no capítulo número 1, no versículo de número 39. Olha só, Lucas, capítulo número 1, versículo 39. Maria recebeu a notícia que estava grávida, né? O anjo Gabriel havia falado com ela, e ela vai visitar a prima dela, Isabel. Uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas à região montanhosa da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Quando Isabel, preste atenção, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então só, quando Maria, a Virgem Maria, cumprimentou a sua prima Isabel, dizendo assim, Shalom Adonai, né, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Isabel, ao ouvir essa saudação, o seu cérebro processou, reconheceu a voz, passou essa informação para a criança que estava no ventre dela, porque a Isabel também estava grávida de João Batista. Isabel, a criança começou a mexer dentro da barriga de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
E olha o versículo 42, o verso seguinte, o que diz? Isabel deu um grito de alegria e exclamou. Olha só, Isabel deu um grito de alegria e exclamou: você é abençoada por Deus entre todas as outras mulheres, né? E bendito é o filho que você dará à luz. 43, diz o texto: que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visite. Volta lá só um pouquinho. Que a mãe do meu Senhor me visite. Ok. 44. Agora, quando você entrou, olha só. Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouvi a sua voz, que eu ouvi sua voz, que eu processei, que eu vi que era você, e que você falava comigo, de alegria, meu bebê moveu-se dentro do meu ventre. O menino ficou alegre. E ele ficou tão feliz. O meu bebê, de 6 meses, né, Isabel tinha 6 meses de gestação. O meu bebê ficou tão feliz que ele começou a pular de alegria. Então, o mínimo, nós podemos dizer o seguinte, que na barriga da mãe, a criança tem um certo nível de entendimento, de conhecimento. Isso hoje, a Bíblia fala, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Hoje, nós podemos ter acesso a essa informação e atestá-la que ela é verídica, né, através dos exames de imagem que nós vemos, que é possível, através da tecnologia, ver a criança brincando, a criança se alegrando, a criança rindo, a criança com medo. No ventre da mãe, ela tem medo, ela tem pavor. Né? Há uma cena de um aborto, essa cena corre na internet, que quando eles enfiam ali o instrumento para poder pegar o bebê, ele corre, ele foge daquele instrumento, ele tenta fugir, ele tem consciência. Então, dentro da barriga da mãe, há um certo nível de consciência. Por isso, que desde que eu me entendo como pastor, que eu sempre, quando oro com as grávidas, eu converso com os bebês. Eu falo das promessas de Deus para a vida deles. Eu falo do que deu da herança, de quem eles são, que eles são amados, que eles são aguardados, que eu profetizo sobre a vida daquela criança, porque eu sei que ela tem um certo nível de entendimento, porque a Bíblia me fala isso. A Bíblia me diz isso, e testemunha disso. O caso de Jacó e Esaú, que na barriga da mãe, eles disputando quem ia nascer primeiro por causa da primogenitura. Uma briga que durou toda uma vida. Então, há um entendimento. Então, presta atenção. Diante dessas informações, eu pergunto para você, quando é que você deve falar de Deus para os seus filhos? Quando é que você deve proclamar o Evangelho, as promessas para o seu filho, ou sua filhinha? Desde o ventre. Desde o ventre você deve conversar e falar o quanto, quem eles são, a identidade deles. Você é filho de Deus. Deus te escolheu para esse dia, para esse momento, para esta hora. Você é um homem, uma mulher de Deus.
A sua vida vai trazer bênção sobre as nossas vidas, vai ser motivo de alegria. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo você. Você é motivo de alegria na nossa família, e pode chamá-lo, e pode abençoá-lo, e faz tudo, conversa, porque seu filho vai entender muito bem o que você está falando. Ele vai entender muito bem aquilo que você está falando para ele. Bem, diante disto, já que a Bíblia fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que desde o ventre da mãe ele escolheu Jeremias para ser profeta. Vimos o caso de João Batista se alegrando com a saudação de Maria, quando ele estava com 6 meses de idade no ventre de Isabel, que a criança ali tem certo nível de consciência, de entendimento, e que nós devemos, de posse dessa informação, falar com os nossos filhos, ensiná-los, aquietá-los, acalmá-los, sossegar a alma deles, revelar o propósito, o chamado, tudo isso. Tudo isso. E que o tempo para isso é desde a gestação. O nosso tempo é desde a gestação. Dizer para essa criança que ela faz parte da família, que ela faz parte da promessa, que você tem uma aliança com Deus, e que essa aliança, ela está inclusa nessa promessa. Que essa criança, ela faz parte de todos os privilégios que você tem como filho de Deus, da salvação, do céu. Fala todas essas coisas para o seu filho, trazer a ele o entendimento, trazer a ele a consciência de todas essas coisas. Então, no Velho Testamento, quando a criança tinha 8 dias de nascido, era o dia de dar o nome da criança. E era o dia de circuncidar o menino. Era o dia que o pai ia até o sacerdote e falava assim: essa criança vai chamar Gabriel, Miguel, Rafael, Samuel, Ana, Maria. Era o dia de dar o nome do filho. E no caso dos filhos que eram homens, era também o dia de circuncidá-lo. A circuncisão era o pai ia diante do sacerdote e pegava o filhinho dele ali, o filhinho dele estava nu, e ele pegava uma faca muito afiada, né? E pegava o pintinho do menino e cortava aquela pele que ficava por cima da glande. Por que com 8 dias? Porque aquilo era praticamente indolor e não ia ter, a criança não ia sentir muita dor naquele período. Não ia haver sangramento, assim, quanto mais tempo demorasse, né? Então, era com 8 dias. E naquele dia, era o dia também, na cultura hebraica, da adoção. Porque nesses 9 meses de gestação, a mãe fez tudo. O pai, ele só deu uma certa assistência. Mas todo o trabalho foi da mãe. Mas nesse dia agora é o dia da adoção, o dia que o pai fala: o nome do meu filho é Miguel, né? Ele é meu filho, e eu assumo um compromisso com esse menino, né? De que ele que eu vou cuidar da vida dele todos os dias de minha vida, até que ele se torne pai. Então, era um compromisso do pai. E
a Bíblia fala que o pai deveria gastar tempo com o filho, porque o pai ia trabalhar fora, tudinho, mas o pai tinha que tirar tempo para dedicar ao filho. Inclusive, a alfabetização era feita pelo pai. Não era papel da mulher alfabetizar o filho, era o pai que alfabetizava, para gastar tempo. E aí eu quero ler com vocês, para explicar isso melhor, lá em Deuteronômio, capítulo número 6. E olha só o que diz a Bíblia lá, Deus trazendo uma palavra principalmente para o pai. Deuteronômio, capítulo 6. O Senhor, seu Deus, me mandou dar a vocês mandamentos e ordenanças e as leis que deverão obedecer na terra que vocês passarão a possuir. Desse modo, vocês, seus filhos e netos, presta atenção, Deus está dando a missão para ele, para o filho dele, para o neto dele. Seus filhos e netos temerão o Senhor, o seu Deus, obedecendo enquanto viverem a todas instruções e mandamentos que ordeno, todos os dias de sua vida, para que os seus dias sejam prolongados, para que seus filhos e seus netos sejam abençoados, para que eles desfrutem da bênção de Deus. Próximo. Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção, e presta esse capítulo, principalmente o próximo, que é o 4, versículo 4, é chamado em hebraico de Shema, quer dizer, ouça. Ouça, o nome desse mandamento é ouça. Porque na lei, para o judeu, é o versículo mais importante da Bíblia. Toda a Bíblia concentra nesse texto, e particularmente no versículo 4, que nós vamos ver logo após. Mas então, preste atenção na palavra Shema, que é ouça. Portanto, ó Israel, ouça cada ordem com muita atenção, e tenha cuidado de ser obediente em tudo, assim tudo irá bem, e você será muito numeroso numa terra que é fonte de leite e mel. Então Deus está falando, olha, eu quero dar para você o segredo da felicidade, o segredo de viver uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida plena. Você viveu o melhor dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus antepassados, prometeu. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Só há um Deus, o Senhor. E esse princípio, esse mandamento, ele nos ensina o que nós devemos entender e como nós devemos compartilhar com os nossos filhos. Diz o versículo número 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Próximo. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência. Presta atenção. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Pega o seu filho, pega um tempo de qualidade. Desliga o seu celular, desliga a televisão, é um tempo de qualidade, com diligência. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar. É para você falar dessas coisas com seus filhos. Diz mais, amarre esses mandamentos nos braços como constante lembrete, para que você nunca esqueça. Fique na sua testa, bem como nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Coloque um lembrete no seu portão, na sua porta. E os judeus fazem isso até hoje, né? Um pedacinho da escritura que é de pendurado na porta. Então você coloca para você lembrar que você tem um compromisso com seu filho, que você tem um compromisso com seu neto, que é obrigação sua testemunhar, falar de mim para ele, ensinar princípios e valores. É papel do pai fazer isso.
É papel do pai cuidar, fazer isso, cuidar disso, ensinar isso, gastar tempo com esse mandamento. Versículo 10. Quando o Senhor, o seu Deus, introduzir você na terra que ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e quando ele estiver dado a vocês grandes cidades que vocês mesmos não construíram. Então, aí ele continua falando outras promessas. Então nós precisamos, resumindo o que nós falamos aqui, de novo, recapitulando. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nossos filhos foram escolhidos por Deus. A promessa que Deus tem para mim envolve os meus filhos. E eu devo comunicar aos meus filhos essa promessa, essa aliança. É papel meu. Eu devo assumir essa responsabilidade de ser um pai presente, de falar aos meus filhos, de ensinar aos meus filhos, meus netos, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, princípios, valores, caráter, formar, tudo isso é formado pelo pai. E eu devo fazer isso desde a gestação. Então, se Deus tem uma aliança comigo, e Ele disse assim, olha, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. A Bíblia vai falar isso o tempo inteiro, a salvação é de famílias. A salvação é de família. Deus tem uma promessa que se eu crer nele e eu compartilhar isso, toda a minha família vai ser salva. Por isso que há vários versículos na Bíblia. Josué, lá no Velho Testamento, entendeu isso. Lá em Josué 24 ele diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Toda promessa que Deus tem para mim, meus filhos vão herdar. E qual é o sinal de fé? Qual é o sinal visível de que essa é a minha fé? É um sinal visível, essa é a minha fé. Eu creio, irmãos, eu creio tanto. Olha, um dia eu quero trazer para vocês uma carta que eu escrevi para minha esposa, Elisete, quando nós éramos namorados. E eu já falava dos meus filhos, dos nossos filhos para ela. Eu nunca lembro, eu tenho que pegar essa carta, ela tem ela guardada lá. As coisas que eu falava do meu, hoje, né? Nós temos 38 anos de casado, nossos filhos estão aqui, e ler as coisas que eu falei quando eu tinha 18 anos de idade, se não se cumpriu. Todas as promessas de Deus se cumpriram em nossas vidas. Então, o sinal visível de que meus filhos fazem parte da promessa, para o judaísmo, era a circuncisão. Ele pegava aquele ritual do pai lá, circuncidar o menino, aquilo era um sinal visível. No Novo Testamento, as igrejas gentílicas, ou seja, as igrejas que não são judaicas, foi o batismo. O batismo é o sinal visível de que eu criei, de que Jesus me salvou. Então, ele é apenas um sinal, ele não salva, mas ele é um sinal de salvação. Ou seja, todo salvo, Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então, mas tem muitas pessoas que foram salvas sem ser batizadas por situações, como o ladrão lá na cruz, o cara arrependeu lá na cruz, condenado à morte. Não tinha jeito de descer lá na cruz e batizar o cara, mas é fé. Mas todo aquele que creu, ele tem que se batizar, é um sinal visível da promessa, é um sinal exterior visível. É a marca da promessa na nossa vida, é o batismo. Aí, no meio evangélico, há uma polêmica, há uma divisão. Com quanto tempo, qual a idade de se batizar? Há uma polêmica e tem vários ensinamentos.
Pessoas falam assim, para batizar tem que ter consciência. Para batizar tem que ter fé. Falando de um adulto, Mas e da casa? E da casa? Pode deixar. Né? Você não mexe, mas vai mexer nos instrumentos, né? Então, pergunta para qualquer criança daquela que está no nosso departamento infantil ali. Pega um menino daquele 3 anos, pode escolher qualquer um dos seus filhos, qualquer um dos seus amigos. Pergunta se ele é filho de Deus ou filho do diabo, o que ele vai te falar? Pergunta se ele vai para o céu ou se ele vai para o inferno, o que ele vai te falar? Pergunta para uma criança dessa, que foi criada no Evangelho, quem é o Deus da vida dela? Porque a Bíblia fala que nós temos que ensinar desde sempre. Então, o batismo é um sinal de fé. Romanos 4 fala que o batismo, assim como a circuncisão, é um sinal exterior de fé. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos pegar um solteiro, né? Cadê o Dimas? Não, vamos pegar o Mateus, está lá atrás. Fica em pé aí, mano. Lucas. É o Mateus. Aqui tem tanta aposta aqui na igreja. O Lucas ainda está solteiro. Mas você vai ser pai, amém? Seus filhos vão para o céu ou vão para o inferno? Vão ser drogados, prostituta, bagunçado, ou vai ser um homem ou mulher de Deus? Que prova que você me dá disso que você está falando? Você crê. Alguém pode contestar ele e falar que... E se não for assim? Se ele virar um bandido, traficante... Se alguém aqui levantar e falar, não, mas seu filho pode ser, que ele vai ser um traficante, um bandido, o que você fala para essa pessoa? A sua opinião não importa, o que importa é a fé. E o compromisso que ele tem com o filho. Está vendo? Isso é fé. Se alguém tem dúvida, a dúvida é sua, não é dele, sim ou não? Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que seu filho e suas filhas serão meninos, meninas, homens e mulheres de Deus? Você tem dúvida disso? E qual a certeza que você tem? O que faz você ter essa certeza? As promessas de Deus na sua vida. Tem que ser assim, irmãos. Meus filhos serão bênção. Eu falei isso para minha esposa quando eu era solteiro. Nossos filhos vão ser homens, vai ser homem de Deus. Nossos filhos vão usufruir de tudo, todas as promessas. Isso é fé. Mas se é por sua conta, meu irmão, a dúvida é sua. A dúvida não é minha. Eu não vou dirigir minha vida pela sua dúvida, mas pela minha fé. Não é pelo, como diz a palavra, é pelo que eu creio. Não é nem por aquilo que eu vejo, nem por aquilo que eu sinto, mas é pela minha fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que nós esperamos. A fé é a certeza. Fé não trabalha com dúvida, irmão, presta atenção. Tudo que provém de dúvida, Paulo diz assim, olha, tudo que não provém de fé é o quê? Paulo, quem lembra desse versículo? Tudo que não provém de fé é pecado. Deus não trabalha com dúvida. E nós temos que aprender a não trabalhar com dúvidas. Não é nós que temos que aprender, nós somos obrigados como cristãos a não trabalhar com dúvida. Nós temos que trabalhar com certeza, com fé, de que meu filho é a bênção do Senhor. Por isso, que desde sempre, não somente a igreja reformada, mas desde sempre, os cristãos
batizavam seus filhos. Por que você batiza? Ele não crê, mas eu creio. Mas ele não é salvo. É salvo? Quem é você falar que meu filho não é salvo? Mas ele não tem entendimento. Tem. Ele tem entendimento. Ele sabe que nós o amamos, que ele é filho de Deus. E eu tenho a fé. Ele é responsabilidade minha. Eu respondo por ele civil e legalmente. E diante de Deus. Há uma promessa de Deus para mim, há uma promessa de Deus para minha casa, há uma promessa de Deus para minha família. E se você não crê, isso é um problema seu. Mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que como eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, a minha casa será salva, como diz a palavra de Deus. É a minha casa, é minha fé, é a certeza. Então, hoje, por exemplo, eu tenho ali, meu filho, 37 anos, né? 37 anos. Onde que eu errei? Eu tenho certeza, está aqui. Cadê o Felipe? Está aqui? Está lá com 3 filhos. Tem 3 ali. Mas eu sabia disso quando eu tinha 18 anos. E tenho também certeza na vida desse menininho ali, aquele loirinho lá, que vai ser a mesma coisa. A promessa é um Deus de geracional, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus do Júlio, é o Deus do Reuel, né? E é o Deus do André, do Abner, da Antonella, da Aimee, né? do Pedro Lucas. É o Deus geracional, é o Deus do Pai, do Filho e dos filhos dos filhos.